E aí, tudo bem? Vídeo 12, estamos de volta. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, por favor, se inscreva. Deixe seu like aí, porque o conteúdo aqui é sempre de boa qualidade. Se no final você não gostar, você pode se manifestar explicando, logicamente, sempre por que você não gostou, porque, lógico, isso me ajuda, né? Bom, o que acontece? Hoje eu fui pra montanha, né? Todo dia de montanha é um bom dia. E ontem eu assisti um filme chamado Sem Limites. É Sem Limites de 100, né? De não ter. Então é S-E-M Limites, Sem Limites. É um filme com Bradley Cooper e com Robert De Niro. Cara, o filme é realmente muito bom. Mas eu já assisti esse filme algumas vezes, porque eu gosto bastante. É um filme de 2011. E ele conta a história de um cara que era basicamente, digamos assim, né, a tradução americana de um fracassado. Era um cara que realmente não conseguia progredir na vida e que em algum momento ele tem contato com uma droga milagrosa ali que ajuda ele a destravar as capacidades mentais dele. Eu já assisti esse filme algumas vezes, eu acho realmente muito bom. O elenco é muito bom, a trama é muito interessante e a própria proposta do filme é muito legal, né? Porque ele fala de potenciais que a gente tem adormecidos e que basicamente a gente não utiliza. Só que dessa vez eu assisti esse filme de uma forma diferente, com uma reflexão muito diferente. Durante muitos anos, né, eu nunca tinha parado para pensar no simbolismo da pílula. É como no Matrix. Então imagina que no Matrix o Morpheus chega né, ele chega e oferece para o Neo a pílula azul, que é a pílula da ignorância, etc e tal. Ele ia voltar, acordar como se tudo aquilo fosse um sonho e tudo mais, ele não ia conhecer a verdade. E a pílula vermelha, que faz com que ele conheça a verdade, portanto. E no caso do Sem Limites é a mesma coisa, né? É uma pílulazinha que destrava um mundo, enfim, de potencial ilimitado. Portanto, o nome do filme é Sem Limites. Mas eu nunca tinha parado para pensar nesse simbolismo da pílula. E da última vez que eu assisti, e por acaso foi ontem, eu fiquei pensando em o que aquela pílula realmente fazia, né? Se a pílula vermelha, ela mostrava a verdade, é como se ela abrisse um portal, uma porta, que, enfim, desvelava coisas desconhecidas, coisas que não estavam ali aos olhos humanos, né? Uma realidade para além dessa ilusão que a gente vive. Falando no caso do Matrix. No caso do Sem Limites, melhor dizendo, aquela pílula é uma pílulazinha que parece de vidro, assim, ela é totalmente transparente, né? O que ela faz é basicamente organizar aquilo ali, né? Tudo aquilo que ele tinha, e ele fala isso ao longo do filme, né? Ela organiza. Então o potencial, todo o potencial que ele desperta de repente, parece muito mais uma organização e um direcionamento e basicamente foco, né? Então você concentra, organiza e direciona uma capacidade realmente absurda. Porque antes ele era uma pessoa que, enfim, usava droga, não queria nada com nada, não pegava duro no trabalho, realmente o cara é um escritor, e ele, pô, não consegue escrever, se trata super mal, né? O cara come mal, deixa tudo sujo na casa, não cuida de si mesmo, tá? Então é realmente uma pessoa que é o exemplo da autossabotagem. Eu já fiz um vídeo aqui sobre autossabotagem, se você não viu, eu vou deixar o card aqui, então assista. E assista o filme também, Sem Limite, porque é muito, muito legal, é muito bacana, os atores são ótimos. Mas eu nunca tinha parado para pensar por que, em algum momento, né, já que a pílula faz isso, ela basicamente desperta os potenciais que ele já tem e foca, organiza e direciona aquilo ali. Eu nunca tinha parado para pensar por que por que ele, em algum momento, se transformou naquele cara ali meio apático, sabe? Um cara cinza, um cara sem cor, não tem brilho. No próprio filme isso acontece, lógico que eles fazem isso para deixar, como eu posso dizer, a coisa muito mais ilustrativa, né? Eles deixam um cara com aquelas roupas, sabe, sem graça, velhas, amarrotadas, o cara com o cabelo mal cortado. A maquiagem deixa ele ali meio descorado, assim, aquela pessoa pálida. E quando ele toma a pílula, portanto, não. Ele realmente se transforma no super-eu. E é isso, né? Então, na minha visão, a pílula, ela destrava, ou melhor dizendo, né? Ela foca, ela concentra, ela organiza e ela direciona. Mas aquilo tudo já estava dentro dele. Tanto que depois, em alguma altura do filme, tem um drug dealer, né? Na verdade, não é um drug dealer, é um bandido que empresta dinheiro para ele e que toma a pílula e ele não sequer chega perto de ficar tão inteligente. Ele fica realmente bem mais inteligente do que ele é, mas ele nem se compara ao personagem principal, que realmente... Porque ele realmente já tinha um talento muito grande, ele era muito inteligente, assim, e assim vai. Mas eu fiquei pensando, por quê, né? Como é que ele chegou a esse ponto de tão mal, né? De realmente transformar nessa figura, assim, patética, né? É quase um espantalho humano andando, um cara que deu errado em tudo. E na história, isso fica implícito, isso é uma assumption meu, isso não é claro ali na história,
na história, o que parece ter provocado isso, ter sido estopim disso, foi um relacionamento malfadado. Ou seja, o filme inteiro, ele concentra em capacidades mentais, ele não fala apenas de capacidade cerebral, né? Ele fala de capacidade mental, mas basicamente o que a pílula faz é aumentar a capacidade, né? A quantidade, o percentual de cérebro que ele consegue utilizar. Então é como se ele conseguisse utilizar 100% ou muito mais do que um ser humano normal, muito mais percentual de cérebro do que um ser humano normal quando ele toma a pílula. Mas ele chegou àquele ponto por causa de uma questão totalmente emocional, sentimental. E essa é a minha visão. Porque ele tinha tido um relacionamento, um casamento, que durou pouquíssimo tempo, assim, que foi super mal, fez super mal para ele, né? E me parece que aquilo foi como que uma bomba pro cara. Ele começou a sentir que ele não merecia, que ele era um merda, etc e tal. Tanto que ao longo do filme ele fica o tempo todo tentando entrar em contato de novo com aquela ex-mulher, ex-esposa dele, né? Que ele tinha como numa imagem, assim, né? Como se fosse uma pessoa, uau, mas ela, que saudade dela, etc e tal. E depois quando ele encontra, logicamente, ele encontra uma pessoa esfacelada também. Mas aquele relacionamento dele parece ter sido um gatilho muito pesado, assim, muito forte para que ele realmente entrasse nesse looping de não merecimento, nesse looping de realmente se destruir. Porque o que ele fazia ao longo da vida dele ali, pelo menos no iníciozinho do filme, era muito destrutivo, né? Desde as relações, da forma como ele alimentava as relações, até a maneira como o cara se vestia mesmo. Ele não tinha carinho por si mesmo, ele não se queria bem. E dá para perceber isso muito claramente. Porque depois, no momento em que ele toma a pílula, além dele ter muito mais capacidade de fazer coisas, ele também começa a se tratar muito mais. Começa a se cuidar muito mais, cuidar do ambiente onde ele estava. Então, é verdade que a pílula destrava ali os potenciais dele, mas eu fiquei pensando como que isso é verdade para muita gente, né? Às vezes você tem uma relação ou uma situação na tua vida que não deu certo, cara. Sei lá, por exemplo, um casamento que não deu certo, uma pessoa que te fez muito mal, uma pessoa que, assim, no caso dele eu não tenho certeza se foi intencionalmente que fez muito mal. Mas pessoas que te fizeram muito mal ao longo da vida e que ao longo da vida continuam tentando te fazer mal, te querendo te ver mal, né? Quanta gente passa por isso e acaba realmente entrando nesse loop destrutivo e não volta nunca mais, porque não aparece aquela pílulazinha, né? Você tem que buscar isso. E na minha visão, aquela pílulazinha nada mais é do que um simbolismo disso, né? De você entrar e buscar esses potenciais que estão dentro de você através de um exercício. Fazer esse exercício de, como no Matrix, né? Ele abdica de uma vida, enfim, de ilusão para ir buscar a verdade, que é uma coisa, chocante, desagradável, desconfortável no início, né? A mesma coisa é a pílula, né? É como se tudo isso estivesse dentro da gente e a gente só precisa tomar decisões para que aquilo efetivamente aconteça, né? Que a gente consiga utilizar esses potenciais. Mas muitas vezes esses potenciais ficam adormecidos por causa de traumas que a gente tem, por causa de dores que a gente passa, né? Pessoas que não foram injustas com a gente, que não foram boas com a gente. E por acaso, vou te contar uma história rápida aqui. Isso aconteceu comigo. Eu já tive um relacionamento que foi muito ruim para mim, foi muito danoso, foi muito... Era quase um relacionamento de vampirização. Não sei se você já passou por isso. De estar perto de uma pessoa e saber, ter certeza de que ela não quer você, ela não gosta de você, ela gosta de coisas que você tem, coisas que você pode oferecer. E ela tenta sugar tudo aquilo. E ela não vê um ser humano, ela vê só uma coisa para ela sugar e depois que já não tem mais nada para sugar, ela descarta você. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo. Mas uma coisa muito curiosa aconteceu. Porque ontem, quando eu assisti esse filme, por acaso, eu recebi uma mensagem dessa mesma pessoa. Essa mesma pessoa me mandou uma mensagem falando, enfim, mais uma vez, né, tentando de alguma maneira roubar a minha paz, roubar, digamos assim, o meu centramento, né, a minha paz de espírito, de alguma maneira tentando causar mais alguma forma de prejuízo, né? Porque esse tipo de pessoa não muda, ela vai continuar sendo desse jeito, não adianta. E por mais que você imagine que, na verdade, quando essa pessoa tira alguma coisa de você, ou quando ela está tentando tirar coisa das outras pessoas, ela está se dando bem, na verdade, imagine, é um mendigo, é como se fosse um mendigo espiritual, uma pessoa que não tem energia própria, ela não tem vida própria, ela não tem, é como se ela precisasse dos outros para se alimentar, ela não consegue realmente se alimentar de si mesma, ela não consegue ser autossuficiente. É como se fosse realmente um vampiro encarnado. Eu estou falando isso porque talvez você tenha passado por isso. E ontem, quando eu recebi essa mensagem, para mim foi como se eu não tivesse recebido nada, entende?
Ou seja, eu consegui entender que aquela cura se operou. É quase como se eu tivesse tomado aquele comprimidinho também. E eu tenho certeza, eu quero falar isso para você, que se você passou por isso, ou se alguém faz isso com você ainda, tenha certeza absoluta que você está na tua mão. É como se fosse um comprimidinho. E só que ao invés de você tomar e de repente, bum, você é super inteligente, você não tem mais limites, você precisa ir fazendo essa cura um pouco todo dia. Um pouco todo dia. Até chegar a um ponto em que você realmente já não se incomoda mais. Porque o que acontece é que essas pessoas não vão mudar. Eu sei que às vezes é muito duro, porque você realmente começa a acreditar, depois de viver tanto tempo com essas pessoas, que você é mesmo só uma coisa para, enfim, uma coisa que está ali para extraírem benefício, né? E depois de um tempo, você começa a se acostumar com essa ideia. Então você começa a sabotar, você começa a sofrer de alguma forma de uma vontade muito intensa de se autodestruir, de não se fazer bem, porque essas pessoas normalmente alimentam em você culpa, elas alimentam em você vergonha, elas alimentam em você um sentimento de inferioridade. E eu vivi isso. Então eu vivi isso. Eu olhei para aquele cara no filme e eu me vi ali no lugar dele. Só que o que o filme não explica é que aquele cara chegou ali por causa de problemas emocionais, problemas sentimentais. Foi isso que levou aquele cara até ali. O cara, ele era super sensível, né? Ele era um escritor, etc. no filme, extremamente inteligente. E eu acho que provavelmente são essas as pessoas, pessoas mais sensíveis, as pessoas mais altruístas, né? As pessoas mais dispostas a amar de verdade. E aquelas que são mais inteligentes, que conseguem analisar e avaliar o que é justo e o que não é, que sofrem mais. Eu não estou dizendo que é o meu caso, mas eu tenho certeza que se você está me assistindo e passou por isso, talvez você concorde comigo. Porque uma pessoa que é insensível, que é tola, que é burra, etc., ela sequer ia perceber, então provavelmente ela nem ia sofrer. Então, quanto mais essas características a pessoa tiver, quanto mais, enfim, brilhante aquela pessoa for, quanto mais positiva, quanto mais digna de amor e mais disposta a amar, mais ela vai sofrer. Eu vi esse filme ontem e queria compartilhar isso com você, porque o filme ele fala de destravar suas capacidades mentais. E mente é muito mais do que só cérebro. A sua mente, ela funciona como um conjunto integrado de sentimentos, de emoções que você recebe, de sensações que você recebe, logicamente, de pensamentos que você tem, de imaginações, de criatividade que você utiliza. E, às vezes, uma coisa que te machuca demais, que é como se fosse uma punhalada no seu coração, sei, essa coisa desregula todas as outras. Então, quando a sua emoção, quando aquela parte mais sentimental, mais emocional de você, aquela parte mais pura, quando ela é muito ferida, quando ela sofre demais, parece que tudo vai degringolando, tudo vai para baixo. Mas a pílula que existe lá no filme não existe na vida real. Você precisa realmente tomar uma decisão, tomar uma escolha e ir um passo de cada vez. Porque do jeito que eu senti ontem, eu queria muito que você sentisse um dia. De receber a mensagem de alguém que é literalmente mal, é malvado, que é uma pessoa que não tem ela não tem sentimento, ela não tem aquilo que a gente chama de altruísmo, ela não consegue se colocar no lugar dos outros. Tudo que importa para ela é o benefício próprio, ela não consegue olhar para nada além daquilo. Ela só quer ver você mal e se aproveitar de você tanto quanto possível. Se você encontrou alguém ou algo parecido com isso, ou alguém já fez isso com você, eu espero que um dia você olhe para as mensagens, ou sei lá, para o contato com essa pessoa, da mesma forma que eu olhei para aquela mensagem ontem. Para mim, foi como um portal abrindo. É como se eu soubesse que a partir dali eu já não retrocederia mais. Porque o meu sentimento foi um sentimento de paz. A mensagem queria me despertar incômodo, queria me despertar culpa, queria me despertar vergonha, etc. E eu só senti paz e indiferença. Eu sabia que aquilo era, imagina, como não sei, como um fumante. Imagina que ele é vicioso, ele está se matando, ele está fazendo um mal danado, ele incomoda todo mundo, mas ele nem percebe. Essa pessoa é assim. E eu tenho certeza que todo mundo, em algum momento da vida, acaba encontrando essas pessoas. Mas se você, como eu, como o Ed Mora lá do filme, passou por relações, principalmente relações íntimas, né? Relações afetivas, talvez, que tenham feito isso com você, tudo é uma questão de tempo. Não existe o comprimidinho, é verdade. E mesmo que existisse, não valeria a pena. Porque como ele mostra no filme, você fica dependente. Mas você vai encontrar isso. E não ignore o poder das suas emoções na sua vida. Porque às vezes você se sabota, você enfim, deixa de lado certas coisas, se deixa de lado por causa da emoção. E você está pensando o tempo inteiro que tem a ver com o seu trabalho, com o seu pensamento, tem a ver com outras coisas, mas na verdade é só sentimento. E você está sofrendo e você não entende por quê. Isso aconteceu comigo, eu espero que de alguma forma aconteça com você também e que essa cura seja que você encontre ela.
e que você não retroceda, de forma alguma. Porque se você passou por isso, eu tenho certeza que isso tinha um motivo. Como hoje em dia eu sei que isso foi feito, essa situação aconteceu para me treinar. Porque é muito mais difícil hoje me perturbar com o que quer que seja. O meu sentimento ele é muito mais equilibrado, ele é muito mais ponderado. E eu tenho certeza que se acontecer com você, tem uma razão também, tem uma função também, vai melhorar você e vai te amadurecer. Força aí. E se você não tiver nenhum programa pro domingo, assiste aí Sem Limites, ou então qualquer outro dia assiste o filme Sem Limite, é bem legal. E depois me conta o que você achou. Tá bom? E depois me conta também o que você achou desse filme. Um abraço, até o vídeo 13. Tchau, tchau.